Eu sou Adalto Leva, leitor, escritor e em breve livreiro. Há momentos na vida da gente em que uma boa ajuda pode vir de livros escritos já há algum tempo. Hoje, eu sinto que a leitura ou a releitura de Quarup é primordial. Quarup foi escrito por Antônio Calado e publicado em 1967. A trama do romance se desenvolve em torno da vida de Nando, um jovem padre que acredita no mito do bom selvagem e por isso quer reproduzir em pleno século XX o que os jesuítas fizeram nos séculos XVI e XVII, catequizar os indígenas e trazê-los para a vivência cristã e católica. Essa história se passa nas décadas de 1950 e 1960. Ela começa com o padre Nando no mosteiro, em Recife, onde ele vive, e se prepara para partir para sua missão. Saindo de Recife, ele passa um período na cidade do Rio de Janeiro para se enturmar com a burocracia do então Serviço de Proteção ao Índio e, enfim, tomar lugar numa das expedições ao Parque Indígena do Xingu, que naquele momento estava prestes a ser oficialmente criado pelo presidente Getúlio Vargas. Nesse ponto, temos um longo trecho do romance em que a ação é ambientada no Xingu, o lugar onde Nando tenta colocar em prática esse seu projeto de catequização. Mas não é só isso. Ele quer também cumprir o desejo de um antigo amigo de coletar um punhado de terra do centro geográfico do Brasil e trazer essa terra para a cidade, como um gesto simbólico de libertação dos brasileiros através da conexão com o Brasil profundo e com o centro do Brasil. Após atingir o centro geográfico, portanto, Nando volta para Recife e começa a trabalhar nos movimentos de alfabetização de adultos. Daí para a luta armada, já no contexto de resistência ao golpe militar de 1964, é um pulo. Então, o que vamos ver no romance é uma intrincada trama em que Nando vive seus dilemas morais. Primeiro, em relação ao sexo, que na visão dele é um pecado. Depois, em relação ao sacerdócio e ao trabalho com o povo. Ao longo dessa luta pessoal, ele se envolve com diversas personagens que representam bem os variados tipos daquele Brasil. O pano de fundo histórico sobre o qual o romance se assenta vai praticamente de 1950 a 1967. É um período interessante da história brasileira, porque representa um respiro relativamente estável e democrático entre duas ditaduras, a do Estado Novo e a dos militares. É um período de também relativas liberdade e prosperidade para os brasileiros. A Constituição de 46 tinha um caráter liberal e democrático, e os Estados Unidos, enfim, começavam a liderar o mundo no pós-guerra, e isso influenciava o modo de vida por aqui. O Brasil continuava agrário e rural, além de subdesenvolvido, mas ao mesmo tempo se industrializava, via aumentar sua população urbana e construía uma nova capital. São desse período alguns dos principais sucessos culturais brasileiros. O filme O Pagador de Promessas é de 1962, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e foi o primeiro filme sul-americano a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O disco Chega de Saudade, de João Gilberto, é de 1959. Guedes Gilberto, outro disco, é de 64. E Garota de Ipanema, de 62, viria a ser a quinta canção mais executada no mundo. E há a Copa do Mundo de 58 na Suécia, que talvez seja de fato o momento em que o mundo descobriu o Brasil. Quarup aparece no momento em que outros escritores, quase todos atuando na imprensa, publicaram romances sobre o Brasil dos anos da ditadura militar. Carlos Heitor Coni escreveu Peça, A Travessia, que também é de 67. Érico Veríssimo escreveu Incidente em Antares, em 71. José J. Veiga escreveu Sombra de Reis Barbudos, de 72. Lígia Fagundes Telles publicou As Meninas, em 73. Inácio Loyola Brandão publicou Zero, em 75.
E em 1976 saiu A Festa, de Ivan Ângelo. Dessa pequena lista, apenas Quarup e Peça saíram um pouquinho antes do AI-5, que é de 1968. Todos os outros foram escritos e publicados durante os 10 anos de vigência desse famigerado ato institucional. Antônio Calado era jornalista e escreveu romances, biografias e peças de teatro. Ele nasceu em Niterói em 1917 e faleceu no Rio de Janeiro em 1997. Entre tantos jornais brasileiros, ele trabalhou também um longo período na BBC em Londres e na radiodifusão francesa em Paris. Voltando ao Brasil, em 1960, ele teve um trabalho muito interessante e de impacto na vida de quase todo aluno escolar dos anos 70, 80 e 90. Ele foi contratado pela Enciclopédia Britânica para chefiar a equipe que ia criar no Brasil uma nova enciclopédia. Era a Barça. Então, se você tem aí seus 40, 50 ou 60 anos, o Calado teve uma grande importância na sua vida escolar. Na minha ele teve. Não houve um trabalho escolar que eu não consultasse e citasse a Barça. Além dessas atividades jornalísticas, ele se dedicou constantemente à literatura e escreveu obras engajadas com as grandes questões de seu tempo. Entre as mais importantes estão Quarup, de 67, Bar Dom Juan, de 71, e Reflexos do Baile, de 76, que representam um retrato do Brasil durante o regime militar, do ponto de vista dos seus opositores. Seu engajamento lhe custou 2 prisões, uma em 64 e outra em 68. Destes livros, Quarup teve maior destaque. Sobre Quarup, o estudioso Alfredo Bose destaca que estes romances dão a ênfase do compromisso individual perante a sociedade, caminho do romance político em sentido lato. Essa mesma conjunção de drama individual e saída militante, estilizada com maior brilho e vigor, sustenta um dos romances mais representativos do Brasil pós-64. Quarup. Eu arriscaria dizer que é representativo também do Brasil pós-2018, em diferentes sentidos, mas ainda assim assustadores. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Até breve. Bom, acabou, mas não acabou. A parte que vem agora tem um spoiler. Eu acabo contando um pouco da história. Então, para editar, eu cortei, pus no final. Você decide se quer assistir ou não. O romance está dividido em 7 capítulos bem definidos. O primeiro, chamado O Ossuário, nos apresenta o caminho que Nando quer seguir, suas dúvidas, sua preparação e seus temores. Afinal, ele tem medo de ceder às tentações do pecado e por isso falhar no seu intento, que é, usando as próprias palavras de Nando, ir em busca de índios ferozes e trazê-los ao contato da civilização por meio de Cristo. Ele vem sofrendo com o medo de não resistir ao pecado, até que resolve pecar, porque para ele, pecar funciona como um preventivo para não pecar. Pecando, ele mitiga o pecado, ainda que não o derrote. Assim que ele experimenta o sexo, ele se sente pronto para sua missão no Xingu. O segundo capítulo, chamado O Éter, representa o período nebuloso em que Nando está pronto, mas dependente da boa vontade de outros para partir para o Xingu. É um estágio em que ele não vai nem fica. Ele está na capital da República, cheia de modismos e vícios urbanos, em tudo contrários ao que Nando deseja para a sua prelazia dos bons selvagens, como ele diz. No entanto, é também um período necessário para que ele perceba que precisa avançar na sua luta contra a tentação do pecado. E é aqui, então, que Nando experimenta a rotina do sexo. Já no terceiro capítulo, A Maçã, temos Nando no Xingu. E aí vemos a tentação católica colocada no paraíso terrestre.
Nando, vivendo ainda como padre, mas cada vez mais como um homem comum, se vê frente a frente com a nudez e a naturalidade com que os indígenas pecam. Nando está no Xingu, e os índios do Xingu preparam um Quarupi, que vai homenagear também a criação do parque, que, por fim, vai acontecer. O quarto capítulo, A Orquídea, é a consumação de um antigo amor de Nando, aquele que o fez temer pela sua castidade e pureza e pelos seus votos. Esse amor acontece no meio da mata, junto a flores silvestres, animais e cursos d'água. Nos é apresentada mais uma vez a noção de pureza presente na natureza, como se fosse o jardim do Éden. A palavra é o nome do capítulo em que temos Nando de volta ao Recife, trabalhando agora na alfabetização de adultos, os trabalhadores analfabetos dos engenhos de açúcar. O sexto capítulo, chamado A Praia, é o momento em que Nando decide abdicar da luta e se deixa ficar na praia, morando na casa que era dos seus pais. É nessa casa que ele vai realizar uma cópia daquele Quarupi indígena e, por conta disso, vai ter uma encrenca muito grande com a polícia. Por fim, fechando o livro, temos o sétimo capítulo, chamado O Mundo de Francisca, que é quando, de fato, Nando entra para a luta armada. Ok, era isso. Agora acabou mesmo. Obrigado. Tchau.